pessoal, vamos fazer então um exercício ligado a cálculo do erro. Erro tipo 2, né? O erro tipo 1 não precisa calcular porque a gente sabe que é sempre 0,27%. Mas cálculo do erro tipo 2. E aí eu vou pegar um exercício já resolvido, tá? Mas inclusive o exercício que nós fizemos, eu fiz com vocês. Lembrem que existiam vários pontos que estavam fora desses limites. Foi o primeiro exercício que nós fizemos. E nós fomos eliminando ponto a ponto até chegar nessa situação em que os dados estão todos dentro dos limites estabelecidos e que não há mais nenhuma indicação de um eventual descontrole. Essa situação precisa estar estabelecida para que nós façamos essa análise. Tá? Eu não posso calcular erro e nem posso definir qualquer parâmetro para o processo se ele estiver com evidência da presença de causas especiais. Então, eu estou partindo do pressuposto que, uma vez eliminados aqueles pontos, as amostras foram coletadas em uma situação de causa especial, já foram retirados do nosso cálculo. E nós temos, então, nesse momento, apenas o reflexo da situação normal, corriqueira do processo. Aí, nesse caso, eu posso fazer a estimativa dos parâmetros. Primeira coisa a fazer, aliás, a segunda, né? A primeira seria fazer os gráficos e assegurar que todos os pontos estejam dentro dos limites estabelecidos. Seria calcularmos os parâmetros desse processo em condições normais. Vamos lá. Eu vou colocar aqui do lado a estimativa dos parâmetros do processo. Os parâmetros do processo que eu tenho que estimar são dois. Eu tenho que estimar a média do processo, eu tenho que estimar a variabilidade desse processo, né? No caso, o desvio padrão desse processo. Nós sabemos, e aí eu chamo a atenção do que nós já vimos anteriormente, a média do nosso processo vai ser estimada, vai ser pela média geral de todas as observações. Então, se eu tenho aqui um conjunto de observações coletadas, a média de todas elas, tá, vai representar exatamente a média do nosso processo. Ou seja, a estimativa da média do processo é o x duas barras. É o valor que nós já obtivemos antes. E a estimativa da variabilidade do processo depende se nós estamos utilizando a estimativa da variabilidade pelas amostras usando amplitude ou usando desvio padrão. Nesse caso, nós estamos estimando usando amplitude, usando R. E aí lembrem que a fórmula que nós vimos seria R barra sobre D2. A estimativa da variabilidade do processo é dada por R barra dividido por uma constante D2. No exercício que vocês ficaram de fazer e me entregar, lá é desvio padrão. Então, como é que vocês fazem? Como é que vocês estimam essa variabilidade do processo? Vai ser o S barra, a média do desvio padrão, sobre C4, que é uma constante que está presente na mesma tabela. Então, vamos lá. Se eu quero estimar então, essa variabilidade, eu vou pegar o valor de R barra, está aqui, é 7,8, e dividir pela constante D2 para 4 observações em cada subgrupo. Né? Lembrem que nós estamos trabalhando com amostras de tamanho 4. Então, D2 para tamanho 4 é essa aqui, 2,059. Vou só marcar. E a estimativa, então, da variabilidade do nosso processo vai ser 3,788. Certo? Esse é o primeiro passo. O segundo, aliás, né? Depois de colocar o processo em estado de controle estatístico. Logo em seguida, nós temos que calcular quais são os parâmetros que a nossa carta de controle x barra, já que eu estou supondo com uma alteração do processo que a média mudou para 45, ou seja, saiu de 38,6 para 45, eu preciso estimar, eu preciso saber qual seria esse valor médio inicial e eu preciso saber qual é também a variabilidade das médias
dessa característica que eu estou analisando. E aí o limite do teorema central é importante. Então, para o gráfico de médias, eu posso dizer que a média é igual à média do processo, tá? É estimada pela própria média do processo, e a variabilidade, ou seja, o sigma de x barra, a variabilidade de x barra é dado, falei sobre isso há pouco tempo com vocês, pela variabilidade do processo dividido pela raiz de n, ou seja, pela raiz de 4, já que são 4 observações em cada subgrupo. Ou seja, isso aqui dividido pela raiz, colocando logo o número de 4. Então, nós vamos estimar como 1,8941 como sendo a variabilidade de x barra, a variabilidade dos valores médios da nossa amostra. Bom, eu vou fazer esse cálculo do erro tipo 2 usando uma abordagem mais global. Depois a gente passa a trabalhar aquelas fórmulas que nós vimos. Aquela fórmula que nós vimos, na verdade. Então vamos lá. O erro tipo 2, nós vimos, seria calculado da seguinte forma. Eu tenho que pegar a probabilidade de termos um x barra menor do que o limite de controle superior, menos a probabilidade de termos um x barra que seja menor do que o limite de controle inferior. Vamos calcular o primeiro. Probabilidade de x barra ser menor do que o limite de controle superior. Vou calcular esse primeiro termo agora. Como é que eu faço isso? Existe uma função no Excel, que é a função dist_norm. Eu vou usar dist_norm n, não vou usar normal padronizada. Vou tirar aqui um igual. Estou usando a função normal porque nós sabemos que quando eu trabalho com média, valores médios de uma variável, essa distribuição desses valores médios segue a normal. Então, vamos lá. O que essa função me pede? Primeiro, o x. O x é o limite superior. Qual é o limite superior? 44,29. Esse é o limite superior do gráfico de médias. Desvio padrão. Qual o desvio padrão das médias? É esse que nós estimamos agora, 1,89. Aliás, primeiro a média, né? A média é 38,6. Depois o desvio padrão do gráfico de médias, que é esse 1,89. E o cumulativo, sempre verdadeiro, porque a distribuição normal é uma distribuição contínua. Então, deu esse valor aqui. Aliás, desculpem, fiz errado aqui. A média, na verdade, é a nova média. Okay? Então, houve uma alteração na média, eu não posso usar a média anterior, eu tenho que usar a nova média. A nova média, na verdade, é 45, como está sendo dito aqui. A média mudou para 45. Então, não vamos colocar a média original, porque essa média mudou. Então, é com base nessa média que a gente vai ter o nosso erro tipo 2. Então, olha como deu diferente. Em vez de 0,99, né, que aí nos aproximaria daquele 0,27%, já que não teria mudança nenhuma, deu 35%. A chance de ter um valor menor do que o limite inferior, do limite superior, em vez de mais de 99%, caiu para 35%. E para calcular o segundo termo da fórmula, ou seja, a probabilidade de x barra ser menor do que o limite de controle inferior, eu faço algo parecido. Vamos lá. Dist_norm, norm n. O nosso x é o limite inferior, que é 32. A nossa média é o 45, é a média alterada. O desvio padrão é esse que nós já calculamos e vai ser sempre verdadeiro no caso da normal. Vai dar próximo de zero. Ó, um número muito pequeno. Então, a nossa probabilidade total, usando essa fórmula aqui, vai ser o primeiro termo menos o segundo. Colocando aqui em termos percentuais, existe 35,31% de chance de, na próxima amostra que eu tomar, nós não detectarmos essa mudança. Ou seja, existe 35,31% de chance de, na próxima amostra, cair dentro, o valor médio dela, cair dentro dos limites de controle.
e, portanto, com essa indicação eu não parar o processo e não tomar nenhuma providência. Se eu quiser calcular o ARL, o Average Run Length, quantas amostras eu tenho que tomar em média para que essa detecção possa ser feita, como é que eu calculo isso? Vai ser 1 dividido por 1 menos beta, ou seja, 1 menos 35,31%. Vai dar um valor de 1,55, ou seja, aproximadamente 2 amostras. Espera-se que na segunda amostra eu já consiga detectar essa mudança. Isso aconteceu em virtude da magnitude, né, dessa mudança, que foi bem significativa. Vamos calcular, vamos usar a fórmula agora. Para usar a fórmula, se a gente voltasse aqui no slide, vejam que eu preciso do lambda e da raiz de n. Raiz de n eu tenho, raiz de 4 é 2, né? Mas eu preciso também do lambda. O que é esse lambda? Lembre que a nossa suposição é que a média aumentou um valor de lambda sigma, onde esse sigma é a variabilidade do processo. Então, o nosso valor de lambda seria a mudança na média. Qual foi a mudança na média? 45 menos a média original do processo, que era 38,6, tá? Dividido pela variabilidade original do nosso processo, 3,78, ou seja, nós teríamos um lambda de 1,6894. Como é que eu posso, então, calcular esse erro tipo 2? Vamos aplicar aquela fórmula. Nós temos duas parcelas a calcular. Primeiro seria a probabilidade do z ser menor do que 3 menos lambda raiz de n. E o outro seria a probabilidade do z ser menor do que menos 3 menos lambda vezes raiz de n. Então vamos fazer esses dois cálculos. Nesse primeiro termo, agora nós vamos usar a função de xnorm p, normal padronizado. Só que para usar, eu posso fazer a fórmula aqui dentro mesmo, né? Então vamos lá. O nosso z, como vocês estão vendo aqui, vai ser dado por 3 menos o lambda, que deu 1,68, vezes a raiz de 4, que nós sabemos que é 2. Tá? Ponto e vírgula, verdadeiro, sempre verdadeiro. O valor deu 0,352392, é muito próximo aqui da nossa abordagem. E aqui no segundo caso, da mesma forma, função de xnorm, p, e aí nós vamos ter menos 3, menos o lambda, multiplicado por 2, que é a raiz quadrada de 4, e verdadeiro. Aqui é para dar muito pequeno, próximo de zero. De fato que aconteceu. A nossa fórmula seria dada pela diferença, um menos o outro. Então vamos calcular esse menos esse. Colocando em percentual, nós chegamos a um valor de 35,24. Aqui tinha dado 35,31. Então percebam que são valores muito próximos, mas que não afetam em nada a nossa conclusão. Se for calcular o ARL, vai dar exatamente as mesmas duas observações que eu espero que na segunda amostra eu já consiga detectar essa mudança. Então esse é o erro tipo 2 para essa situação, para essa mudança. Lógico, se a gente fizer alguma alteração diferente, por exemplo, se aqui eu mudar a alteração na média, vamos supor que ela mude menos, passe de 38,6 para 41, por exemplo. Vejam que esse erro tipo 2 vai ser muito maior. Ele sairia de 35 para 95 e eu precisaria de 25 observações para detectar esse erro, porque ele é bem menor. Então, de fato, o impacto da mudança, do nível da mudança em cima desse erro é extremamente significativo. Então, procurem aplicar essa metodologia, resolver o exercício e qualquer dúvida eu fico à disposição.